A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dia 19 de abril de 2020, e estamos aqui iniciando, nesta manhã de domingo, mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical pelo Facebook da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Fonseca, em Porto do Taboado, que tem como pastor presidente, pastor Celso da Costa Brasil, e como pastor local, pastor Valdir Pagliassi. Eu sou o evangelista Elon Araújo e estarei aqui com vocês nesta manhã, ministrando a lição de número 3 da nossa revista desse segundo trimestre de 2020. Para você que está aí chegando, está entrando, bom dia, seja muito bem-vindo nesta manhã em mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos da nossa igreja em Taboado com a paz do Senhor. Você que já está aí ligadinho conosco nessa transmissão, nós já te pedimos para você ir compartilhando esta live e compartilhando esta transmissão para que venhamos alcançar o maior número possível de pessoas nesta manhã de domingo. Glória a Deus! Estamos na terceira lição da nossa revista nesta manhã, que tem como tema Muralhas não resistem. Muralhas não resistem. O nosso texto áureo nos diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Hebreus 11:30. Nesta manhã nós vamos falar sobre as muralhas de Jericó, quando Josué, juntamente com o povo, Deus vai dizer a Josué que havia dado Jericó em suas mãos, entregada aquela cidade a Josué e ao seu povo. Nesta manhã nós vamos estudar este texto que está lá no livro de Josué, no capítulo de número 6. Pegue aí a sua Bíblia e vamos estar estudando nesta manhã esta passagem maravilhosa, e com certeza Deus irá falar aos nossos corações. Verdade prática nos diz assim: fé em Deus e obediência aos seus desígnios são virtudes imprescindíveis àqueles que desejam superar todos os obstáculos da vida espiritual. Nós temos aqui duas coisas muito importantes, Nós temos aqui a fé e a obediência, duas coisas que são importantíssimas, na vida de um cristão, na vida daquele que deseja andar com Deus, deseja, ser chamado por Deus, estar debaixo das bênçãos, está debaixo de um propósito divino, Quem deseja caminhar com Deus, quem almeja ouvir Deus o chamando, para cumprir um propósito divino, primeiramente a pessoa precisa ter fé e, segundo, ser obediente. São duas coisas importantes na vida de um cristão: fé e obediência. Nossa verdade prática nesta manhã vai nos dizer, nos falar sobre isso, que a fé em Deus e a obediência
são virtudes indispensáveis, né? Virtudes que não dá para viver uma vida com Deus sem termos ela, sem termos a fé, sem termos a obediência. Viver ao lado de Deus sem ter fé não vai dar certo. Viver ao lado de Deus sem obedecer a sua palavra não vai dar certo. Imagina se quando Deus chamou Moisés, né, e Moisés ele fraquejasse na fé, ou ele não fosse obediente ao que Deus disse a ele, com certeza ele iria fracassar. Josué, a qual nós estamos aqui nesta manhã estudando esta lição maravilhosa, também é outro exemplo, exemplo de fé, exemplo de obediência à voz de Deus, ao que Deus estava falando. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta manhã é que a fé e a obediência elas são indispensáveis na vida de qualquer cristão. É preciso ter fé e é preciso ser obediente para servir ao Senhor, Rei dos Reis. Elas andam lado a lado, né? É impossível um obreiro estar na casa de Deus, servir a Deus se ele não tiver fé. Se ele não for obediente, fica difícil, né? Deus vai mandar ele fazer algo, Deus vai mandar ele ir para a direita e ele vai dizer, não, Senhor, eu quero ir para a esquerda. Deus vai mandar ele fazer algo e ele vai dizer, não, Senhor, o que o Senhor está me mandando fazer é algo que eu não posso fazer. Então, vai ser algo que não vai casar, né? Tem tudo para dar errado. Mas quando uma pessoa ela tem fé, quando uma pessoa ela é obediente ao Deus dos céus, tudo dá certo. Deus abençoa, as coisas acontecem. Deus opera maravilha, milagres acontecem, né? O extraordinário acaba acontecendo porque a pessoa está cumprindo os propósitos divinos e ela possui fé no seu coração e é uma pessoa obediente. Amém? Vamos à nossa introdução. Nos diz assim: Jericó, uma das cidades mais formidáveis do mundo antigo, tornara-se o maior obstáculo para Israel desde a sua saída do Egito. Era uma cidade fortaleza. Suas altas e fortes muralhas tornavam praticamente indestrutível. Os habitantes daquela cidade tinham uma sensação de segurança que ninguém jamais poderia sentir em outro lugar. Apesar de parecer invencível, Deus a entregou a Josué. Quando Deus vai dizer assim lá em Josué, no capítulo 6, no versículo 2, tenho dado na tua mão a Jericó. Nada há, nem ninguém que consiga resistir ao poder e à soberania de Deus, quando ele decide agir em favor dos seus servos. E eu quero repetir esta última frase que diz que nada há nem ninguém que consiga resistir ao poder e à soberania de Deus quando ele decide agir em favor do seu povo, dos seus servos. Glória a Deus. Então vejamos aqui que a introdução vai nos dizer que a cidade de Jericó era uma cidade fortaleza, né? Era uma cidade toda cercada por muros, né? Na visão daqueles que moravam, os habitantes que moravam em Jericó, era praticamente impossível algum povo, né, vizinho adentrar aquela cidade, né, ao ponto de os seus habitantes sentirem uma sensação de alta segurança, né, o ponto de sentirem que seria impossível qualquer exército do mundo entrar dentro daquela cidade. De repente, seria até verdade, qualquer exército do mundo, de repente, não conseguiria entrar na cidade de Jericó, mas nós estamos falando de um Deus
que é todo-poderoso, de um Deus que é o Criador dos céus e da terra, de um Deus que tem o poder nos céus, né, e na terra, e quando ele resolve fazer, quando ele resolve operar, não há ninguém e não há nada que possa impedir o agir de Deus. E aqui a gente abre um parênteses para dizer que esse Deus que entrou em Jericó, esse Deus que fez tantas maravilhas, é o Deus que está conosco aqui nesta manhã, é o Deus que está contigo aí dentro da tua casa. Então receba já esta palavra, que não há nada nem ninguém que possa resistir o agir de Deus, e possa ser que nesse exato momento Deus está agindo em teu favor, Deus está agindo dentro daquela causa que você considera uma causa impossível, que você considera algo difícil de ser solucionado, mas Deus nesta manhã está agindo. Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. Deus está trabalhando em favor do seu povo. Deus está trabalhando em favor da sua igreja. Que Deus te abençoe nesta manhã com esta palavra, que Ele é um Deus todo-poderoso. Vamos lá ao primeiro tópico da nossa lição para você que está chegando nesta manhã. Estamos na terceira lição da nossa revista. Seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui conosco nesta manhã de domingo. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por você estar aqui conosco nesta manhã. Vamos ao primeiro tópico da nossa primeira lição. Nosso primeiro tópico nos diz assim: Josué prepara o povo para a conquista. O primeiro subtópico nos diz: Josué submisso ao comando de Deus. Antes de avançar sobre Jericó, Josué viu um homem que se apresentou como um príncipe do exército do Senhor. Ele tinha na mão uma espada nua, pronta para a ação. O grande líder de Israel logo compreendeu que aquele varão era o seu comandante celestial, isto é, o próprio Jeová estava à frente da batalha para lhes garantir a vitória. Veja que interessante. Da mesma maneira, da mesma forma como Deus se manifestou a Moisés lá no Monte Horebe, da mesma forma como Deus se manifestou, né, no plano da libertação de Israel no meio de uma sarça ardente, que Deus se manifesta a Moisés no Monte Horebe, dentro de uma sarça ardente, Deus agora está se revelando a Josué como um príncipe, né? Com alguém que tem a aparência de um príncipe, e Deus vai revelar a Josué agora a estratégia para a conquista de Jericó, né? Continuando aqui, nos diz assim: embora Josué fosse um comandante escolhido por Deus para conduzir Israel à conquista de Canaã, em nenhum momento exaltou-se. Ao contrário, submeteu-se plenamente à liderança divina. Quando lá em Josué, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: que diz meu Senhor ao seu servo, né? Josué, ele foi o comandante escolhido por Deus para conduzir Israel à conquista de Canaã. Mas em nenhum momento ele vai se exaltar, né? Porque muitas das vezes o que acontece? Quando a pessoa tem um chamado, quando a pessoa é escolhida por Deus, ela começa... existem muitas pessoas que começam a se sentir: não, eu sou alguém escolhido por Deus, eu sou alguém que tem um chamado divino, eu sou alguém especial porque Deus me chamou, porque Deus me escolheu, e a pessoa começa a se sentir
né, a pessoa começa a se exaltar. E Deus não gosta, né, de exaltação. Deus não gosta de pessoas que se acham, né? A própria Bíblia vai dizer que ele vai exaltar os humildes e vai abater os soberbos, aqueles que acham que são alguma coisa. Infelizmente, muitos até começam bem a sua chamada, né? Muitos iniciam até bem a sua chamada, mas no decorrer do tempo, né, vai ganhando fama, Deus vai abençoando e a pessoa chega ao ponto de já nem mais falar com os irmãos da igreja, a pessoa já anda de nariz em pé e a pessoa já acha que é alguém, né, que muito, é uma pessoa muito usada por Deus e ela começa é, pegar isso dentro do seu coração, se vangloriar ao ponto de chegar um dado momento em que ela acha que ela já realiza tudo por si só e ela já não depende de Deus para nada. E deixa eu te falar uma coisa. O autêntico líder que nós vamos aprender aqui é que o autêntico líder cristão, ele permite que o Espírito Santo o lidere, né? Todos aqueles que têm um chamado na sua vida, todos aqueles que têm um propósito eterno e entende que foi Deus que lhe chamou, ele permite ser liderado por Deus. O autêntico líder, ele não é liderado pelo povo, ele não é liderado pela vontade própria, ele é liderado pela presença de Deus na sua vida, ele é liderado pelo próprio Espírito Santo que habita dentro do seu ser, ele é liderado pelo próprio Deus. E Josué, ele é um exemplo de um autêntico líder cristão, alguém que se deixou ser liderado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Em nenhum momento ele vai exaltar-se, né? Vai achar que é alguém, não. Ele vai se colocar na sua posição e ele vai se deixar ser liderado pelo próprio Deus, né? E às vezes o líder que é liderado pelo Espírito Santo, que é liderado pelo próprio Deus, às vezes ele paga um preço, às vezes ele não é compreendido, porque Deus às vezes manda ele fazer algo e ele vai fazer da forma que Deus lhe mandou que ele fizesse, e às vezes aqueles que estão à sua volta não vão compreender, porque às vezes aquilo que Deus manda o líder fazer nem sempre dá para nós compreendermos. Um exemplo disso, né, foi quando Deus tirou o povo do Egito, né, da sua forma, do seu jeito, mandando as pragas. Depois ele para diante do Mar Vermelho. Você vai ver que ali naquele momento Moisés começa a ser criticado, o povo começa a murmurar. Muitos vão dizer: nossa, nos tirou do Egito para morrermos agora diante desse Mar Vermelho. Muitas pessoas não vão entender o propósito de Deus na vida de um líder, na vida, muitas das vezes, de um pastor, de alguém que tem uma chamada, e muitas das vezes ele vai pagar o preço de ser incompreendido, né? As pessoas não vão compreender o porquê ele está agindo daquela forma, fazendo daquela maneira. Se ele está agindo desta forma, deste jeito, com certeza ele não está fazendo isso para agradar ninguém, né? Nem para ganhar like de ninguém, nem para ser seguido por ninguém. Ele está fazendo porque simplesmente o Espírito Santo, Deus que o chamou, mandou com que ele fizesse desta forma, mandou com que ele se portasse desta maneira, né? Nós vamos ver aqui mais à frente que o Senhor Deus vai mandar Josué fazer, a estratégia que Deus vai dar a Josué para ganhar aquela cidade é uma estratégia meia louca, né? Uma estratégia que, pela lógica humana, seria algo absurdo, totalmente fora da lógica. Então vamos aí ao segundo subtópico deste primeiro tópico, nos diz: o Senhor dá as ordens para a conquista de
de Jericó. O Senhor dá as ordens, as instruções para a conquista. Nos diz assim: não há no relato bíblico nenhum indício de que Josué tenha sido presunçoso, desejando assumir o comando à parte de Deus, isso é, separado de Deus, da orientação de Deus. Ele sempre preferiu obedecer. Mais uma vez aqui, nós vemos o comentarista dizendo, né, que Josué ele preferiu obedecer e seguir cuidadosamente todas as instruções do Eterno. Pela lógica humana, a estratégia divina para a tomada de Jericó era bastante absurda, pois a vitória viria por rodear a cidade por 7 dias. E no último, depois de 7 voltas ao redor da cidade, apenas emitirem um grito forte. Todavia, Josué confiou integralmente no Senhor dos Exércitos. Então, nós vemos aqui que a ordem, que a estratégia divina, né, na mente humana parecia absurda. Como vencer muralhas simplesmente por dar volta? Dar 7 voltas no último dia, mais 7 voltas, tocar, né, a trombeta e aí dar um grito. Parece algo fora da lógica humana. Então, a Bíblia não fala, mas também a gente tem que levar em consideração que esse povo já tinha vivido coisas extraordinárias com Deus. Mas, de repente, possa ser que no meio deste povo, alguém possa até ter questionado e falado, nossa, nós vamos vencer essas muralhas com um grito, com um toque de trombeta, dando 7 voltas, né? E a pessoa chegando, sabendo que aquelas muralhas eram de aproximadamente 9 metros de altura por 6 metros de espessura, onde dava para se construir uma casa em cima das muralhas, é algo fora da lógica humana. É algo que não dá para compreender, né, pela razão humana. Verdadeiramente aquelas muralhas caíram pela fé que aquele povo, que Josué e todo o povo tiveram, pela confiança no Deus vivo e pela obediência de cumprirem exatamente aquilo que Deus mandou, né, que eles cumprissem. A ordem que foi dada, a ordem divina foi seguida, né, à risca, e Deus concedeu a vitória. Glória a Deus. Vamos ao terceiro subtópico deste primeiro tópico. Quero louvar a Deus por você que está aí entrando, você que está conosco. Vai aí comentando embaixo. Nós, assim que possível, vamos estar respondendo os comentários dos irmãos. Você que queira compartilhar conosco, né, alguma posição a respeito desta lição abençoada desta manhã de domingo. Muito obrigado por você estar conosco. Vai aí compartilhando, vai comentando, vai curtindo, e nós vamos estar dando continuidade aqui à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Está uma bênção, meus irmãos. Seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, está aí ligadinho conosco. Vamos ao terceiro subtópico deste primeiro tópico, que nos diz assim: o Senhor também testa a obediência do povo. Nos diz assim: Josué e o povo obedeceram a ordem divina em todos os detalhes. Olha aí o que nós estávamos falando, o segredo da vitória, obediência, né? E aí eu torno a dizer, tem muitas pessoas que não alcançam a vitória, não alcançam, né, aquilo que tanto deseja por falta de obediência. Deus já liberou a palavra profética, Deus já falou como você deve agir, como você deve se comportar, como você deve fazer, mas muitas das vezes nós somos
teimosos, queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, mas desta manhã Deus está dizendo: seja obediente, faça do meu jeito, faça da minha forma, acredite, tenha fé, que você vai ver a bênção acontecer na sua vida. Então, continuando aqui, Josué e o povo obedeceram a ordem divina em todos os detalhes. Né? Todo Israel deveria marchar ao redor dos muros da cidade apenas uma vez durante 6 dias consecutivos. Isso é, todo dia dá uma volta. No 7º, deveriam esforçar-se mais, pois a marcha seria repetida 7 vezes. No último dia, eles dariam 7 voltas consecutivas num único dia. Naquele estranho desfile, iriam à frente os sacerdotes que conduziam a arca e os que tocavam as buzinas, e o povo seguia-os, expondo a curiosidade e a zombaria dos habitantes de Jericó, fechados dentro da fortaleza. Conforme a ordem divina, todos deveriam marchar em total silêncio. Meu Deus, já imaginou que luta, meus irmãos? Que sacrifício deve ter passado Josué para manter todo aquele povo em silêncio, né? O povo querendo falar, o povo querendo, de repente, dizer alguma coisa, mas a ordem era marchar em total silêncio. Dá 7 dias, né? Uma volta, no último dia, 7 voltas, em total silêncio. Era uma prova de fé e paciência. Todavia, a confiança nas promessas do Senhor e a certeza de que Jeová era um Deus de milagres fazia com que Israel não desanimasse. A cidade deveria ser tomada por fé e obediência à palavra de Deus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Oh, glória ao Cordeiro de Deus. Então, fé, obediência, paciência é o que nós devemos ter mediante as lutas que nos cercam. Às vezes, o que nos falta é exatamente isso, é termos paciência. Tem muitas pessoas que perderam já bênçãos grandes na sua vida ministerial, na sua vida particular, familiar, por falta de paciência. Nem sempre é fácil termos paciência, nem sempre é fácil aguardarmos, agirmos conforme Deus quer que venhamos agir. Mas desta manhã, eu creio que Deus está falando conosco. É tempo de termos paciência. É tempo de aguardarmos o agir de Deus. É tempo de esperarmos a provisão divina. É tempo de estarmos exatamente no centro da vontade de Deus. Exatamente fazendo e realizando aquilo que Deus quer que venhamos a realizar. Glória a Deus. Vamos ao segundo tópico desta lição, que está sendo uma bênção. E o segundo tópico nos diz: Josué comanda a conquista de Jericó. Primeiro subtópico: Jericó, uma cidade fortaleza. Jericó era uma cidade extensa, cercada de muros colossais, considerada invicta. Seus muros tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura, como nós já falamos aqui anteriormente. Humanamente falando, não havia a menor chance de ninguém invadi-la. Os moradores de Jericó acreditavam que eram protegidos pelos deuses cananeus. Quando Israel começou a marchar ao redor dos muros da cidade, nos primeiros dias, talvez muitos tenham zombado daquela atitude muito estranha, né? É interessante isso. A gente fica imaginando que, de repente, quando o povo de Israel começou ali a marchar ao redor daquelas cidades, de repente, os que estavam dentro
né? Alguém pode ter visto e deve ter falado, nossa, esse povo, o que eles estão fazendo? Que loucura, né? Muitas das vezes as pessoas olham de fora para nós e não entendem nada, né? Às vezes a pessoa está esperando de nós um comportamento diante da situação que a gente está passando, que a gente está vivenciando, né? Mas nós estamos ouvindo a voz de Deus. Nós estamos debaixo da orientação de Deus e aquilo que a pessoa está vendo, né, o nosso comportamento, o nosso agir, às vezes as pessoas ficam rindo sem entender, nos chama de maluco, de louco, mas não sabe elas que Deus está agindo, oh glória, que Deus está pronto a derrubar as muralhas, que Deus está pronto a dar vitória ao seu povo. Oh, glória! Continuando aqui, aqueles maciços muros de pedra jamais impediriam a ação do poder de Deus, que abriu o Mar Vermelho, o Rio Jordão, para o seu povo passar salvo. Todos os fenômenos naturais estão sob o controle do Altíssimo. Ele é quem faz, desfaz, e nada pode contê-lo ou resisti-lo. Oh, glória! Tudo está sobre o controle do nosso Deus. Nada pode detê-lo, nada pode impedi-lo, nada pode, né, parar diante dele. Esse foi o Deus que já tinha aberto o Mar Vermelho para o povo passar, também abriu o Rio Jordão e agora está derrubando as muralhas de Jericó, está entregando esta cidade nas mãos do seu povo. Glória a Deus. Vamos ao segundo subtópico deste segundo tópico, que nos diz assim: Deus entrega Jericó nas mãos de Josué. O Senhor dissera a Josué: olha, tenho dado na sua mão Jericó. É a certeza de que Deus realmente estava com ele e queria operar um grande milagre no meio do povo. Deus continua a fazer a mesma coisa hoje. Se o pastor, líder, dirigente, chefe, enfim, o responsável, colocasse integralmente submisso nas mãos do Senhor, como fez Josué. A garantia de que mais uma vez o Senhor faria proeza pelo seu povo. Dava a Josué ousadia e coragem para fazer tudo quando Deus lhe havia ordenado. Glória a Deus. Então, quando Deus vai dizer a Josué: olha, tenho dado Jericó em tuas mãos, Josué tinha ali a certeza de que Deus lhe concederia a vitória, né? E tem um pedaço aqui que nos diz que Deus continua a fazer a mesma coisa hoje, nos dias de hoje, né? Se você que tem um chamado, se você que é pastor, você que é um líder, um dirigente, um chefe, um responsável, se colocar integralmente submisso nas mãos de Deus, Deus também fará grandes coisas. Deus realizará também grandes proezas, porque Deus age desta forma. Precisamos ser submissos à vontade de Deus. Precisamos estar disponíveis, né? E entender como Deus quer fazer, né? Entender como Deus quer agir. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Vamos ao terceiro subtópico deste segundo tópico, que nos fala: a arca era o sinal da presença e direção divina. A arca da aliança autenticava aquele empreendimento santo. Quando os sacerdotes transportavam a arca sobre os ombros, os levitas tocavam as buzinas, um sinal legítimo da presença de Deus, que lembrava a Israel que a vitória vinha do Senhor. A arca à frente dos israelitas, que marchavam de forma cadenciada, indicava a presença do Eterno abrindo o caminho para Israel por meio de Josué, como foi com Moisés. Então nós temos aqui a arca da aliança, um símbolo importante
da presença de Deus em meio ao povo. Essa arca, ela estava lá e ela ia na frente, né? Ela era o símbolo do próprio Deus, significava que era o próprio Deus que ia à frente do seu povo, que ia abrindo os caminhos, que ia dar a vitória, ou glória. Então, ela era um símbolo, ela representava a presença do Deus eterno no meio do seu povo. Glória a Deus. E essa presença, meus irmãos, ela precisa estar em nossas vidas, né? A falta da presença na vida de alguns líderes, né? Na vida do povo, na vida da igreja, né? Faz com que a igreja não viva experiências extraordinárias, né? Nós precisamos buscar esta presença, nós precisamos clamar ao Deus dos céus, que Ele venha a cada dia estar conosco, que esta presença a cada dia venha estar sobre nós, sobre as nossas vidas, nos orientando, né, nos dirigindo, que não venhamos sequer a dar nenhum passo sem que a presença do Senhor venha estar conosco. Moisés vai dizer isso: Senhor, não nos deixe sair daqui sem que a tua presença esteja conosco. A presença de Deus, ela é importantíssima na vida da igreja, na vida do pastor, do líder, na vida de todos aqueles que servem, né, e têm um chamado do Deus Altíssimo. Vamos ao terceiro tópico da nossa lição e vamos caminhando assim para o final desta lição, desta manhã de domingo. Você que está aí conosco, muito obrigado por você estar aprendendo, né, juntamente conosco em nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui falando sobre a queda de Jericó, sobre as muralhas, né, que caíram, sobre esse Deus que é poderoso, esse Deus que tem o poder nos céus e na terra. Vamos ao terceiro tópico desta lição, que nos diz a queda de Jericó. O primeiro subtópico nos fala a queda do muro e a tomada da cidade. Josué conduziu o povo durante 6 dias consecutivos em total silêncio. No 7º dia, o povo marchou 7 vezes ao redor de Jericó. Na última vez, ao ouvirem o sonido das trombetas, todos, em uma só voz, gritaram com alarido, e Deus cumpriu a sua palavra. Israel foi direcionado a fazer a sua parte como Deus determinou. Todos deveriam participar. Havia um momento para gritar e outro para correr. Deste modo, Jericó seria dada àqueles que obedecessem a Deus com atenção. Como o Senhor havia prometido, a ação poderosa de Deus sobre os fundamentos da cidade deslocou as pedras das grandes muralhas, até que tudo veio abaixo. Isso não aconteceu de forma natural, foi o cumprimento da promessa divina, né? Conforme Deuteronômios, capítulo 20, versículo 4, vai dizer: pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco e peleja contra os vossos inimigos para salvá-los. Glória ao Senhor. Então nós vemos aqui que cumprido aí à risca o que Deus disse ao povo. Quando dá o 7º dia, eles dão mais 7 voltas, e quando eles vão e tocam, né, as trombetas e gritam, Deus vai cumprir a sua palavra, as muralhas vão vir, né, ao chão, o povo vai adentrar a cidade, oh glória! E tudo isso mostra, né, tudo isso o povo vai ver com os seus olhos, né, que foi o próprio Deus que realizou. Algo que parecia impossível, uma tática de guerra
que de repente parecia absurda a lógica humana, ganhar, né, uma cidade desta forma. Isso só fez com que o nome do Senhor fosse glorificado naquele momento. Vamos ao segundo subtópico deste terceiro e último tópico da nossa lição nesta manhã. Nos diz assim: o povo toma posse da cidade. O povo de Deus, movido por genuína fé, adentra pela cidade com coragem e ousadia. A ordem do Senhor era que tudo fosse destruído e queimado. Então observe que Deus ele vai dar mais uma ordem ao povo, né? Quando as muralhas vieram ao chão, Deus vai dar a ordem ao povo dizendo: olha, tudo tem que ser destruído. Tudo que vocês encontrarem dentro desta cidade. Porque tudo que ali havia era anátema perante o Senhor, né? Porém, tinha uma ressalva. Somente a prata, o ouro, os vasos de metal e ferro deveriam ser reservados para a casa do Senhor. Somente esses, né, utensílios deveriam ser separados, guardados, reservados, né, para a futura casa do Senhor, né, para a casa que o Senhor iria fazer, né, futuramente. Então, somente ouro, os vasos de metais e de ferro, prata, esses materiais seriam, né, separados e guardados para um propósito. Mas o restante, todo o restante deveria ser destruído. Glória a Deus. Chegamos ao final e eu quero ler para você a nossa conclusão, que nos diz assim: Jericó e sua impiedade representam as forças do mal. A Bíblia afirma que o Senhor tem dado à sua igreja armas poderosas para destruir as fortalezas. A igreja de Cristo, a exemplo de Israel, está cercada de inimigos, mas todos eles perderão a batalha se soubermos usar nossas armas espirituais. Então, nós aprendemos nesta manhã sobre, né, as muralhas não resistem, foi o tema da nossa lição de número 3, né, e nós terminamos aqui com esta conclusão, né, que nos diz que Jericó e sua impiedade representam as forças do mal, né? Mas Deus é o Deus que nos dará a vitória se nós soubermos usar as armas que o Deus Todo-Poderoso tem concedido à sua igreja, que são a palavra de Deus, né? Que é a espada, o escudo da fé, né? O capacete. Então, nós precisamos estar preparados, meus irmãos, para vencer estas batalhas que nos cercam. A igreja de Cristo está cercada pelo inimigo, né? Pelos inimigos, mas a igreja de Cristo tem um comandante que é o Senhor dos senhores, o general dos generais, aquele que concede a vitória ao seu povo. Deus seja louvado por mais esta Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer você que esteve conosco nesta manhã. Deus continue te abençoando grande e rica e abundantemente. Logo mais à noite estaremos fazendo a nossa live, o nosso culto do clamor. Esteja conosco, né? Divulgue aí e convide pessoas para estar conosco novamente à noite para um grande culto de adoração ao Rei dos Reis. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até a próxima, querendo Deus.